Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. E hoje a gente vai conversar aí no nosso 5º capítulo sobre a série Poupe, onde a gente está conversando aqui no canal acerca da possibilidade da gente trabalhar melhor a nossa relação com o dinheiro. Reforço que a nossa fala está baseada numa apostila chamada Cidadania Financeira, que está à disposição no Banco Central do Brasil. Então, ele sugere como você cuidar do seu dinheiro, das suas gestões financeiras, das finanças pessoais. E como eu sei que tem poucas pessoas que se interessam pelo assunto, em que pese acredite que isso seja uma ferramenta fundamental para que a gente possa mudar, inclusive, a relação que os fornecedores têm conosco como consumidores, entendi por bem que seria interessante que nós pudéssemos juntos falar um pouco a respeito disso. Hoje, no nosso penúltimo capítulo da série, nós vamos conversar sobre poupança. Existe uma diferença muito grande entre poupança, caderneta de poupança e investimentos. A poupança é aquele saldo positivo que sobra entre o que você recebe e o que você paga. Nós já vimos como a gente faz para conseguirmos ter aí uma poupança mensal, né? Sabendo trabalhar e não gastar mais do que a gente recebe. Quando você consegue esta poupança mensal, você deve escolher qual é a forma em que você quer investir esse seu dinheiro. Esse investimento pode ser uma caderneta de poupança, que é uma das mais seguras formas, se você tem aí um perfil bastante conservador de poupar o seu dinheiro, a caderneta de poupança, em que pese não seja aquela que tenha maior rentabilidade, é sem sombra de dúvidas aquela que vai trazer mais segurança para quem não tem esse perfil arrojado de investimentos mais perigosos, enfim, com riscos maiores. E você pode também buscar a ideia dos investimentos. Esses investimentos, há uns anos atrás, eram muito mais voltados para quem efetivamente tinha um contato direto com a questão de saber como é que funciona a bolsa de valores e tudo mais. Com a revolução digital, a gente percebe hoje que existem muitos bancos digitais, né? E esses bancos digitais oferecem para vocês inúmeras condições de você, como pessoa física, ser aí considerado um investidor, inclusive no mercado de capitais. Então, hoje, a participação da população, das pessoas físicas em investimentos aumentou assim drasticamente. Então, para a gente seguir aqui a nossa análise, inclusive com o que sugere a apostila, eu vou mostrar para vocês o que este capítulo da apostila fala com relação ao que você deve pôr em prática referente à questão de poupar. Nós já conversamos aqui que a gente tem que ter o hábito de poupar, né? Essa ideia de manter uma reserva financeira é fundamental aí para que você possa realizar grandes sonhos com menor impacto financeiro. Lembre-se sempre que você precisa ter dinheiro para comprar um carro, uma casa, uma viagem e não efetivamente comprar dinheiro, porque financiamentos muito longos você acaba pagando 2, 3 vezes o valor daquele que é o seu objeto de desejo. Então isso dá também para você uma tranquilidade para que você no futuro não fique com um saldo devedor. E outra coisa também, agora eu abro um espaço para fazer uma crítica, as reformas da Previdência não foram muito saudáveis para quem desejava parar de trabalhar com pouca idade. Então a gente sabe que também o valor das aposentadorias dadas do INSS não são valores assim que nos mantenham tranquilos no momento da aposentadoria. Então, fazer poupança também pode te proporcionar no futuro uma segurança para envelhecer sem que tenha aí a necessidade de ficar trabalhando até a idosidade e chegar nos 80, 90 anos. Né? Então, isso também é uma coisa que o planejamento deve acontecer cedo. A gente não deve pensar nisso só quando tiver 60, 70 anos. Uma outra coisa é você identificar qual é o seu perfil de investidor. Você quer que o dinheiro seja colocado num lugar onde você tem acesso para retirá-lo quando precisa imediatamente? Então, talvez você tenha aí a possibilidade de ter um perfil um pouco menos agressivo, um pouco mais conservador. Então, a ideia aqui do pessoal do Banco Central é que você deve conhecer a ti mesmo, uma frase célebre aí dos nossos filósofos, né? Então, é importante que você consiga definir qual é o teu perfil de investidor. Se você é conservador, se você tem medo de correr riscos, a caderneta de poupança e os tesouros diretos são
talvez as melhores formas que você tenha para poder investir. Agora, se você já quer correr um pouquinho mais de risco, quer mesclar entre ser conservador e ser o super arrojado que aplica tudo o investimento em bolsa e dólar, tem uma variação cambial enorme, então aí você pode ser aquele que põe parte do que você poupou numa renda fixa e parte do que você poupou numa renda variável. Se você é daquele super arrojado que tem total e pleno conhecimento de como funciona o mercado de capitais, aí você pode optar por as rendas variáveis, que via de regra são as que dão algum rendimento maior, tá? O importante é que você entenda que na sua vida poupar passa a ser, assim como uma prestação, um dever seu. Então todo mês você deve poupar um pouco, né? Porque nem que seja, esse mês eu só consegui sobrar R$50, então eu coloco lá na poupança ou no investimento que você sugeriu. Por quê? Porque ao final, a união de todo esse seu esforço é que fará a diferença, né? E é importante também que vocês se informem, né? Porque o mercado de capitais de investimento também não é acessível totalmente assim, você precisa ter aí uma orientação, existem inúmeros sites e inúmeras informações mesmo na internet sobre investimento, mas é importante que isso seja usado para você evitar que surpresas desnecessárias, como a perda de todo o seu investimento, aconteça no futuro. Então, minha sugestão também é que antes de investir você estude, né? Afinal de contas, em que pese a atual gestão do nosso governo não dê muita prioridade à educação, a educação ainda é o que transforma e o que liberta. Então, que vocês tenham essa ideia de se educar antes de investir o que vocês pouparam, para no futuro não ter prejuízos e surpresas desagradáveis, tá? Então essa é a minha sugestão hoje, aqui no nosso 5º capítulo do Poupe-me, né? E aí a gente conversa na semana que vem, trazendo as últimas informações dessa apostila, que ela é excelente para quem quer começar a entender como é que eu posso ter um futuro um pouco mais seguro, tá bom? Obrigada pela sua participação aqui no canal Direito com Elas, até nosso próximo encontro e tchau, tchau!